acho que meu principal objetivo é que a escola seja divertida. E que também ela seja um lugar onde os alunos não tenham aquele pânico de estar, mas sim um lugar que eles gostariam de pensar, nossa, é legal ir pra escola, eu gosto muito de estar lá, eu gosto muito dos meus professores. Eu acho que é por aí. Então eu luto por uma escola pública de qualidade, com professores com formação, com incentivo, com vontade, que a gente seja incentivado a ter vontade. Eu acho que é por isso que eu tô nisso. Eu descobri mais uma função social do que propriamente dito uma função financeira. Eu não vejo muito pelo viés financeiro, eu gosto de tudo que eu faço e eu me sinto feliz com isso. Eu acho que é isso que é o mais importante dentro da educação, dentro desse contexto todo. Eu acho que é uma missão difícil e ser professor, pra mim, eu acho que é um aprendizado diário. Eu acho muito legal o negócio de ser professor porque você ganha pra você aprender e você aprende ensinando. Eu acho que a parte mais legal de ser professor é isso aí. Cara, eu amo dar aula. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo estar dentro da sala. Quando eu tô mal, estando dentro da sala, eu me sinto muito bem. Eu me sinto mal quando eu não dou uma boa aula, ou eu não me considero bom o suficiente para os meus alunos, sabe? Isso é uma coisa que me consome muito. Eu posso me considerar literalmente um workaholic. Eu trabalho muito, porque eu acho que eles merecem ter uma boa aula de qualidade, coisas que eu, muito pelo sistema, não tive oportunidade de ter. Então eu amo dar aula, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu creio que eu vá seguir em frente na educação, talvez aqui em Rio das Antas, talvez aqui em Caçador, talvez aqui alguns anos fazendo outras coisas, pesquisando dentro da... Eu adoro a área da pesquisa também muito, e eu acho que a história, ela faz a gente ter essa facilidade também. Então realmente eu gosto muito de dar aulas e eu creio que eles percebam meu entusiasmo muitas vezes que é exagerado. Assim, a escola tem dois princípios. Ela tem o papel que ela deveria, e o papel que ela deve, e o papel que lhe é atribuído. São três, na verdade. Que, por exemplo, a escola hoje em dia... Para a sociedade, hoje, a escola é um local onde todo mundo deposita projetos. Então, por exemplo, o poder público tem uma campanha de vacinação... o poder público tem alguma medida, projeto educacional, blá, 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 várias coisas são jogadas para a escola sem uma prévia preparação para que seja aplicado. A escola também, ela entra como um agente, então, de formação de indivíduos. Mas a pergunta que fica, mesmo tendo os planejamentos curriculares colocando que a formação do indivíduo crítico, tudo mais, aquela coisa toda, aquele discurso meio pronto, a prática é diferente. Então, a pergunta que fica é: que pessoa que a escola quer formar? Que indivíduo que a escola quer formar? Que pessoa que ela quer que saia daqui? É uma pessoa mais humana? Um indivíduo que tem empatia pelo outro? Ou simplesmente pessoas que sejam criadas para o mundo do trabalho? Que sejam feitas para as indústrias? Então, que tipo de indivíduo? Ou uma mescla disso tudo? Então, a escola hoje na sociedade, ela desempenha um papel de importância ímpar, no sentido de que ela serve mesmo para abrir as portas do conhecimento e abrir as portas da sociedade para as pessoas, mas de que forma que é feito esse discurso? Se é um discurso autoritário, se é um discurso empático, se é um discurso crítico, se é uma coisa que quer dar autonomia para os alunos, se quer falar realmente se eles têm ou não participatividade na sociedade. Tem várias coisas que são muito importantes dentro da educação hoje. Muito é teórico ainda. O prático pouco acontece, infelizmente. A gente tem coisas, por exemplo, como aumentar a conexão entre universidades e escola pública, que é uma coisa ainda que é só utópica, as pessoas só dizem e realmente não acontece na prática. Então acho que se partiria desse pressuposto, em trazer o discurso do indivíduo que muitas vezes vai para a universidade com um doutorado, que nunca às vezes atua dentro de sala de aula, ou até aquele indivíduo que atua e que migra diretamente para esse mote acadêmico, para que faça esse link, para que projetos sejam desenvolvidos na escola pública, para que realmente seja dado protagonismo para alunos de ensino fundamental, para alunos de ensino médio. E isso eu acho que seria o grande eixo que a gente deveria focar na formação social. Ou seja, não só preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, mas mostrar que essa pessoa pode crescer dentro da sociedade. Que pessoa que a gente quer? A gente quer uma pessoa que entenda o outro, que tenha uma conversa, que bata no ombro e compreenda de, cara, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sacrifício, mas não que condene, que é o que mais a nossa sociedade faz hoje. Eu acho que é por aí. A escola ela tem um papel de função social muito importante,
E eu acho que vai além dessa função social. E aí entra naquela outra coisa, que o professor muitas vezes ele acaba se tornando, além de professor, ele é um agente social, ele é uma pessoa que atua diretamente no indivíduo que a gente vai ter no futuro. Então se você grita com alguém, se você externaliza um ódio, se você afirma um discurso de ódio, muitas vezes esse discurso de ódio representa o que é esse mundo que a gente tem, e não muitas vezes o mundo que a gente quer. Daí a gente fica naquela, a gente fala do mundo que a gente quer, mas a gente não luta para que aconteça esse mundo. E eu sou muito da filosofia se você quer a mudança, seja ela. Tente fazer da melhor forma possível. Se você tá errando, mostra que errou e acerta depois, mas tenta fazer. Eu acho que é por aí que começa essa função social da escola. Hoje a gente analisa como funciona, né? A educação, ela tá toda errada, né? Tá. Ela é pensada para alguns, mas... Camadas. É para camadas, né? Certas camadas ficam esquecidas, outras ficam super assistidas e por ali vai, né? É o que acontece assim, Gabriel. O discurso da educação é um discurso integrador. A prática, ela é elitista. A nossa educação é seletiva, a nossa educação ela é para um grupo, ela não é para todo mundo, ela não é para todas as pessoas. Ela se diz universal, ela é muito mais universal do que era 50 anos atrás, com toda certeza, e é por isso que a gente tem as complexidades, né? Escuto muitos professores falar assim, mas na minha época era melhor, antigamente era melhor, mas é que a complexidade da escola é maior, o público mudou, a gente tem área da informação, a gente tem muito mais realidades sociais na escola que não tinham em outros tempos. E justamente esse discurso de que a escola ela integra, ela tá muito mais na teoria do que na prática, porque o aluno pode muitas vezes estar ali, mas ele não é visto. Ele é um indivíduo que é desenvolvido para ser passivo, ele só escuta, ele não interage, se ele expressa uma opinião ou ele é muitas vezes rechaçado, ele é ignorado, e esse é o problema que a gente tem principal. O aluno ele é muito visto como um indivíduo dependente e não é desenvolvida essa autonomia para que ele possa, digamos, tomar a iniciativa para fazer as coisas. Muitas vezes vai quebrar a cara se você jogar a responsabilidade pro aluno, mas se você não jogar, você nunca vai saber como ele vai agir se ele tiver isso na mão. Eu acho que é por aí que começa, porque quando a gente escuta muitos discursos assim de desânimo, que muita coisa, eu já me escutei muito na minha vida, assim, por exemplo, você tá novo agora, você tá empolgado com a educação, daqui a pouco você desanima. Quando eu escuto isso, eu penso, meu Deus, cara, eu não quero estar daqui 30 anos assim, pensando dessa forma. Eu acho que a educação tem uma função e ela pode ser mudada. E se a gente não concorda com o sistema, eu sou a favor de a gente entrar nesse sistema e tentar mudar de dentro. Porque se a gente só simplesmente falar de fora e criticar e cutucar ele, a gente não vai conseguir fazer muitas coisas. A gente pode fazer a ação de unir quem tá fora com quem tá dentro. E aí a gente fazer essa modificação. Então a gente precisa da força das ruas, a gente precisa dos artistas, a gente precisa da sociedade, do poder público, e a gente precisa do agente público, do professor, dos assistentes sociais, dos psicólogos, pessoas que deem esse aparato, porque hoje em dia é muito mais complicado. A escola ela é muito mais abrangente e a educação ela não é simplesmente, digamos, essa função passiva. O que eu tô querendo dizer não é que estava errado, esse sistema funcionou na educação enquanto foi necessário. Agora que ele já tem uma complexidade maior, tem um público diferente, então ele já não tem essa funcionalidade mais. Ou seja, mudou, a gente tem que mudar, tem que reciclar. E o professor é um indivíduo que tem que estudar constantemente para poder acompanhar essas mudanças. Eu acho que é essa vibe aí, mais ou menos. Só que são poucas as pessoas que eu vejo falando assim, a educação tá errada. Ela não tá legal. Mas o que você faz em troca? Né? Isso poucas as pessoas que fazem esse retrofit, assim, de pensar assim, não, beleza, tá errado, mas o que eu tô fazendo pra mudar? Eu só vou continuar nesse mesmo barco, não vou conforme tá indo a maré? Uhum. Então eu testei na pergunta que você já comentou, né, que se a gente não consegue mudar de fora, a gente precisa mudar de dentro, né? O que você já conseguiu fazer, o que você tá tentando fazer nessa linha de pensamento, assim? Eu acho que, pegando o gancho da tua resposta pra mim complementar essa segunda parte, eu acho que a principal coisa que falta pra nós é autocrítica.
Eu acho que antes de qualquer coisa, de a gente olhar o poder público, olhar o Estado, se o Estado tá falho, ele é reflexo da sociedade. Se nós somos a sociedade, então nós estamos errando. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, que o erro também é parte nossa, isso daí a gente pode pegar um eixo assim, digamos, por exemplo, que Jean-Paul Sartre fala, que nós somos responsáveis por tudo que nós somos. Então, e a gente só vai fazer resultado surtir o efeito se a gente fizer alguma coisa em mudança para isso. Eu evito ficar todo o tempo responsabilizando os erros desses grupos. Eles erraram, sim. Só que eu acho que a mudança começa a partir do momento que a gente tenta tomar uma atitude, por menor que seja. Pode ser dentro de uma sala de aula com 20 alunos, mas são 20 alunos que 5, 10 vão poder repassar, o professor falou sobre aquilo, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas dessa forma. Eu acho que essa é a vibe mais importante dessa luta. E além de tudo, tentar dinamizar a prática escolar. É difícil muitas vezes você tentar você conseguir sair do tradicional. O discurso de sair do tradicional hoje é muito comum, mas o sair realmente do tradicional eu acho que é muito difícil, porque você entra muito naquela coisa da prova, do sistema, da seleção, e muitas vezes essa coisa fica estagnada, fica parada. Então você tenta ali, pelo menos, mudar a tua oratória, teu discurso, tua maneira de agir, uma dinâmica diferente, sentar de forma diferente na sala. Eu acho que são coisas que são importantes pra gente começar. Mas que nem eu digo assim, ainda é pouco, é só o começo desse processo, e eu acho que a gente tem muita coisa a longo prazo a ser feita, né? Às vezes a gente fica assim, a gente tenta fazer cada ano melhor pros alunos, mas futuramente, lá quando os alunos chegarem daqui 5, 10 anos, vai estar cada vez mais prático, melhor isso daí também. Se você acredita que estamos em uma mudança de era, e o que você imagina que será no futuro? Acredito que seja na educação. Né? Isso, eu acho que dá pra pegar meio no geral. Mudança de era, cara, estamos sim. E não estamos numa mudança de era negativa, né? A gente tá nessa polarização política, a gente tá com polarização dentro da educação, professores sendo filmados, digamos assim, muitas vezes a gente vê casos de professores agredidos, mas a gente se apega muito nessas coisas ruins. Eu acho que estamos numa mudança de era positiva porque a gente tem uma geração muito boa que tá vindo. A molecada que tá vindo agora é uma molecada bem consciente. Eu sempre falo assim que é muito mais difícil conversar com os adultos do que conversar com a molecada. Eles são muito mais abertos a diálogo quando eles percebem que são ouvidos. Então, digamos assim, você escuta a perspectiva deles, você corrige a perspectiva deles muitas vezes, que às vezes pode ter um erro nesse sentido, mas a opinião eles estão conseguindo absorver e aprender. Eu acho que a gente tá numa mudança de era muito boa. Eu acho que estão vindo novos profissionais, tem uma boa geração da educação que tá engajada em realmente aplicar as teorias escolares, coisas que já são discutidas há 30, 40 anos, que estão entrando na sala de aula de verdade agora. Está existindo também uma vontade essa garotada aqui é uma garotada que na idade deles eu não tinha essa perspectiva que eles têm sobre as coisas. E não sei se é por causa da minha realidade de escola pública, mas a realidade que eles têm eles já sabem dos problemas sociais que eles vivem, eles já sabem da sociedade que eles estão, do momento que a gente vive, e eles têm uma consciência muito forte em relação a isso. Eu confio que essa geração agora é uma geração que tem tudo pra poder fazer uma grande transformação. Só que eu acho também que não é só a gente dizer assim, essa geração vai mudar. Nós que somos as gerações anteriores, que estamos formando a próxima, nós temos a responsabilidade de nos reciclarmos também. Eu, por exemplo, não quero chegar lá nos meus 90 anos ser um senhor teimoso dizendo que a minha época era melhor. Eu acho que isso não funciona. Eu acho que é muito mais legal a gente pegar e começar a dialogar em cima da transformação de nós como profissionais, ou seja, que daqui 30 anos nós estejamos em sala de aula com as práticas pedagógicas mais atuais, porque a gente vai estar preocupado com a formação, mas ao mesmo tempo que haja esse incentivo para que a gente possa... Porque quando você incentiva o professor e o educador a trabalhar, ao mesmo tempo você está investindo nas próximas gerações. Então acho que a gente está num contexto de luta, num contexto de debate de ideias, que ainda é polarizado, mas que vai começar a ser construído a partir da argumentação, a partir de uma transformação, entendendo-se que informação não é conhecimento. A partir do momento que a gente abraçar e entender que esse conhecimento, que se diz conhecimento, na verdade precisa de dados, de pesquisa, de elementos fundamentais, eu acho que seriam esses os eixos principais para a gente começar a pensar nessa nova era aí. Pra gente já também ajudar a diversificar esse assunto que
A gente ainda, com o pouco que a gente vai sabendo, a gente vai percebendo o quão tabu isso é aqui na nossa região, né? Isso é uma coisa que eu acho muito louca, que como é considerado tabu o contestado aqui na região. E existe muito preconceito em cima do contestado, porque a gente vive um contexto de imigração alemã, italiana, e ainda a gente tem muito esse discurso pronto da europeização da região. Mas esquece que a gente tem os povos originários, os índios Xoclen, Guarani, Caigangue, a gente tem os grupos quilombolas, ex-escravos, os federalistas que vieram pra cá, tinham pessoas que eram mouros. Esses caras todos aí que estavam nesse contexto, eles foram expulsos de terras, eles foram deixados de lado, e por muito tempo eles só aguentaram de forma passiva, resistindo dentro do conflito. E depois de um certo momento, eles reagiram com a mesma violência que eles estavam recebendo. Foi um conflito sanguinário, foi um conflito pesado, mas se você for analisar todas as circunstâncias, o contestado ainda vive, e o contestado ainda está inserido na nossa região de uma forma muito incisiva. A desigualdade social, a pobreza, a falta de oportunidade, as baixas taxas de desenvolvimento humano na região. A nossa região, comprovadamente pelo IBGE, é uma das regiões que se assemelham nas regiões do sertão do Nordeste em relação a índice de desenvolvimento humano. E isso é bem agravante, e digo esse sertão nordeste, digo as cidades que realmente têm problemas sociais, né, que são um contexto muito parecido com o nosso. Digamos que nós somos, assim, uma parte do sul do Brasil que o sul não quer mostrar, que é a parte cabocla, a parte miscigenada, a parte que não tem o glamour étnico europeu, e esse preconceito ainda se reflete na forma como os jagunços, e dá pra gente colocar num ótimo parênteses, esses jagunços, aliás, numas aspas, esses jagunços, porque eles são chamados assim pela imprensa da época, eles são criticados, são colocados à margem da sociedade, são vistos como criminosos, mas ninguém enxerga que dentro desse contexto tinha um grupo que chegou para aqui com uma estrada de ferro, com capital estrangeiro, e eliminou e retirou esse pessoal dessas terras, que sofreram com a intensa posse, com o ataque, né, a partir da estrada de ferro, com o desemprego, e somado à religiosidade forte que se construiu em volta dos monges, que resiste até hoje na nossa cultura. A memória bibliográfica do contestado, ela não é pequena, só que a gente tem um apagamento da história do contestado na região, e esse apagamento é grave, porque ele não faz a gente refletir que impactos que tem um conflito das proporções que tiveram o contestado, que é considerado uma das maiores guerras que já tiveram no Brasil, pelo menos a maior guerra do século XX, com certeza ela é. E, além de tudo, o contestado ele entra como uma maneira da gente refletir e rememorar. Mesmo sendo um conflito sanguinário, os elementos culturais muito próprios dessa região são fundamentais para a gente compreender o porquê somos do jeito que somos. E é isso que a história reflete. A história local, ela é muito importante para a gente entender como a gente se insere nesse contexto. Então, o contestado hoje, ele vive de uma forma apagada, escondida, mas escondida na desigualdade social, que é escondida pela intensa vontade de viver nas aparências que a gente tem na nossa sociedade, e na falta de ter uma autocrítica. Acho que falta uma autocrítica social em cima disso pra gente poder rememorar o contestado. E é por isso que essa memória tem que ser buscada e retratada. A história, ela não é pra ser bonita. A história não é uma coisa bonita. A história é uma construção narrativa que deve ser questionada, que deve ser tratada, mas sempre com ênfase nas leituras e na produção intelectual. Do movimento que por um tempo ficou escondido simplesmente no livro do Vinhas de Queiroz, nos anos 70, e que hoje está sendo retratado, sendo trazido novamente. A questão mais legal do contestado é essa. A história está aqui, as coisas estão aqui, os elementos, a gente pisa em cima desse chão manchado de sangue. E eu acho que é a partir disso que a gente tem que começar a rememorar. Contestado é projeto, contestado é luta, contestado é memória. E ele precisa ser tratado. A história, ela é realidade, e ela é questionamento, e ela é reflexão para o futuro. Quando você faz um antagonismo dizendo um é bom, é mal, não funciona. A história não é uma narrativa literária, ela não pode ser boa e mal, não tem como ser assim, é impossível, sabe? Ela é muito mais complexa do que isso. Então é triste você ver esse tipo de coisas, e ao mesmo tempo é triste você trazer uma memória violenta, mas você tem que trazer essa memória, porque se a gente não fizer a reflexão da nossa região e entender a importância histórica que tem isso aqui, a gente não vai conseguir fazer esse reflexo.
A gente vai debater basicamente sobre a questão que envolve as pandemias através da história. Elas vão reverberar na nossa cultura, na nossa sociedade hoje. E aí também a gente vai falar sobre os debates que envolvem contextos nacionais e regionais também sobre o tema. Então, uma pandemia, ela basicamente vai ser um tipo de doença que vai ter um surto a nível, vamos dizer, mundial, amplo. Ele não vai ficar somente preso a um único lugar. Se vocês pensarem uma epidemia ela é regionalizada, ela tem um local específico que aconteceu isso. Conforme eu for falando sobre elas, eu vou explicando para vocês. E aí, no fim das contas, você tem a endemia. A endemia, ela é uma doença que habitualmente ocorre em um determinado lugar. Exemplo, na Amazônia, você tem a malária. Então, com a malária, ela vai acontecer em um determinado momento, em uma determinada época, sempre vai ter naquele mesmo lugar. Então você tem todo esse cuidado também para diferenciar. Por que é importante a gente saber isso? Porque o que nós estamos vivendo atualmente é uma pandemia. A gente teve várias situações de epidemias regionalizadas, mas que também tem desdobramentos que têm relação com o que está acontecendo agora. Certo. E que aí cabe uma correção, né? A professora Thaís vai me ajudar a complementar nesse quesito aí, que é a gripe espanhola, né? Por que espanhola? Surgiu na Espanha? Não, ela não surgiu na Espanha. A gripe espanhola, ela ficou famosa ali a partir do contexto de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, enquanto que todos os países ali estavam envolvidos na guerra, estavam cerceando as suas notícias, na Espanha estava sendo veiculada altamente as notícias sobre esse vírus, então ela ficou conhecida como gripe espanhola, mas se me corrija se eu estiver errado, professora Bieber, o vírus ele teria surgido nos Estados Unidos, né, então ele teria se manifestado a partir de lá e se espalhado pelo mundo, chegando no Brasil também, tendo um caos tão similar quanto ao que a gente está tendo hoje, que foi ali entre 1918 e 1919, inclusive. Então, aí eu quero fazer a diferenciação, influenza e corona, tá? Coronavírus não é novo. Para quem acha que é novo, não é novo, não se engane. O coronavírus, ele é um vírus que surgiu nos anos 70 e teve várias mutações diferentes que eu quero ir citando durante a live também. Mas o influenza, ele vai ter uma formação diferente. Então vamos imaginar assim, só para ficar fácil de entender. Corona e influenza são famílias, certo? Famílias de vírus. Essas famílias de vírus, elas vão ter pequenas doenças ali, pequenas entre aspas, mas vão ter doenças que vão ser originadas por essas epidemias, que vão originar situações muito parecidas, sintomas muito parecidos. A mais grave do corona é o Covid-19 e o SARS-CoV-2, que é uma mutação do Covid-19. E da gripe da influenza é a gripe espanhola, mas o H1N1, por exemplo, de 2010, né, que também ficou conhecido na época erroneamente por gripe suína, ele é uma modificação, então, do vírus influenza. Então, a gripe espanhola, em um período de um ano, matou cerca de 50 milhões de mortos, comparado ali com a Primeira Guerra Mundial, que teria matado cerca de 8,5 milhões de pessoas. E o Rio de Janeiro ali foi um epicentro. Por que no século XXI existe essa questão de piorar totalmente as epidemias do que em detrimento do século anterior? Temos mais tecnologia, mais remédios, o que está mudando? Então a gente está falando de um debate social para entender esse contexto também. Bieber, queria jogar para você algumas perguntas. Qual que é o impacto social de uma epidemia ou de uma pandemia, vamos falar no geral? Qual que é o motivo delas ocorrerem piores que no último século? E como que isso vai impactar na nossa vida a nível de Brasil atualmente? Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Eu acho importante a gente começar a pensar, né, Arthur, essa questão histórico, social, que a partir das últimas décadas do século XX é que a questão da saúde e da doença começa a se tornar um tema mais discutido entre os cientistas sociais. O diálogo entre as ciências humanas, sociais, com as ciências biomédicas, né, elas não discutem a doença em si apenas, né? Elas permitem que a gente consiga olhar aspectos de relações de poder a partir da doença, né? Quando a gente consegue olhar para elas, a gente vê também as concepções culturais, as relações econômicas, valores sociais, as práticas institucionais que são feitas ou não, né, em determinadas sociedades. Não é só o biológico que está inserido. A gente não pode analisar essa doença sem colocar ela dentro do contexto e da região que ela está. Ao longo da história, diferentes indivíduos, diferentes grupos sociais, eles conseguiram, né, identificar as doenças, ver diferentes formas de tratamentos, as formas como essas doenças eram transmitidas,
né, as terapias apropriadas em diferentes tempos e em diferentes espaços geográficos. E o que isso significa? Uma mudança não só na questão da história da medicina, mas também todas as influências de convicções religiosas, econômicas, da questão da etnia, nacionalidade, classe, além de políticas e responsabilidades estatais. Quando a gente vai discutir essa questão das doenças, da saúde, né, que é algo que as ciências sociais estão olhando nas últimas décadas, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, né? E apesar da doença também ela ser uma questão biológica imediata, ela é um evento social, que ela permite, né, que a gente consiga discutir o desenvolvimento e legitimação de políticas públicas. Quando você falou da gripe espanhola, por exemplo, né? Eu não sei se o pessoal conhece, mas tem um historiador que se chama Cláudio Berlotti Filho, que ele escreveu um livro chamado A Crise Espanhola em São Paulo, 1918, Epidemia e Sociedade, foi publicado agora em 2003. E é muito bom porque ele trabalha com a narrativa da história social da saúde. Ele foca na realidade socioeconômica, sanitária e cultural das diversas camadas da sociedade paulistana. Para escrever esse livro, ele levou em consideração os dados, tanto os dados administrativos, como os dados de médicos, de entidades religiosas, publicações médicas. Ele levou a questão da narrativa do pessoal que fazia o memorial dos mortos. Ele pegou os depoimentos dos jornais, ele pegou uma série de fontes, porque não batia os dados. Se a gente parar, o que está acontecendo hoje? A gente vê que os dados não batem também. Quando a gente vê no jornal, mas só que tanto os dados oficiais do governo federal mostram um número, né? E às vezes não contam, não levam em consideração todos os dados ainda dos estados, ou o próprio estado não leva em consideração ainda todos os dados dos municípios. Por que acontece isso? Por que tem esse choque entre os dados? Então, o que o Cláudio fez, ele trabalhou com uma série de fontes para poder identificar qual que era o problema que estava acontecendo, né? E o porquê que normalmente os estados, né, e os políticos fazem isso. E não querem estragar uma imagem. Naquele período da gripe espanhola, né, que no Brasil principalmente, São Paulo era a metrópole do café. Então, se assumisse que era tão grave, que tinha muita gente morrendo, muita gente doente, que o Estado não estava dando conta, isso prejudicava eles, prejudicava os negócios. Para ficar assustando o pessoal, não é assustar, é trazer informação, né, deixar o pessoal ciente do risco que é, do perigo que que não há, até hoje, não há uma distribuição equitativa dos recursos, né? Não há uma distribuição eficiente dos serviços. Por quê? Porque a gente ainda olha, né? E as pessoas ainda não veem as ciências sociais, as ciências humanas como algo fundamental no enfrentamento das epidemias. Falando da questão sanitária atual, vamos dizer assim, a nível Brasil, muitas pessoas colocando que informação é terrorismo constante, e não é. Informação, ela é necessária, ela é precisa, ela é um mecanismo pra gente se entender, só que como as coisas hoje em dia são tão desencontradas, a gente não consegue compreender como que essas informações, elas vão ajudar, ou o que é real, o que não é, ou como elas vão ajudar a gente a suportar uma pandemia como essa, ou uma epidemia. E como que isso reverbera nos lugares de maior vulnerabilidade, que é a questão de que quem que vai sofrer com isso daqui? É o cara que trouxe a doença, o cara que veio do estrangeiro, que veio pra cá, aquele que... Cara, o trabalhador brasileiro não tá viajando pro estrangeiro agora. O trabalhador brasileiro, ele tá aqui na labuta e ele vai acabar contraindo essa doença porque ele se obriga a ir trabalhar. A pessoa que é rica, ela pode pagar um tratamento, ela pode ir no hospital particular, ela pode usar um plano de saúde, mas o indivíduo que é trabalhador, o brasileiro, de fato, ali que tá no dia a dia, que se obriga a ir, trabalha no comércio, trabalha em lugares essenciais, como os mercados, por exemplo, esse muitas vezes vai acabar contraindo a doença e não vai ter pra onde correr. Se a gente contrair a doença, a gente pode ser assintomático, mas a gente pode estar passando para outras pessoas. A gente está tendo também um terrorismo político, muita gente usando isso de palanque para poder conseguir fazer essa viabilização do verdadeiro terrorismo. Quem faz esse terrorismo é quem fica contradizendo a OMS, quem fica dizendo que é mentira, gente, é a Organização Mundial da Saúde. Eles são autoridade nisso. Você vai pegar e fazer o quê? Eu sou professor, vou falar que não, cara, não pode. Não, cara, eu não tenho nem propriedade para falar isso. Eu tenho que corroborar com a ciência que está pesquisando e está buscando uma saída para isso. Né? Só que isso é muito pouco. As prefeituras, elas têm um poder muito grande nas mãos. Elas têm a Secretaria de Assistência Social em cada município. Elas têm a Secretaria Municipal de Saúde. Então, se tivesse sendo feito ações, é de uma forma muito tímida. E para enfrentar uma epidemia, uma pandemia dessa, uma doença como essa, precisa de ousadia. Precisa fechar parceria, precisa fechar acordos, né? Acordos que eu digo... tem uma associação aqui, eu sei que naquele bairro tem 3, 4 costureiras, né? Vou conversar com elas, se a gente levar o material, se elas podem ajudar a confeccionar as máscaras, né? Há caminhos para fazer. Os programas de conscientização,
não acontece na periferia. Vai vir uma crise econômica bem grande? Vai, né? Já tá sendo falado isso nos jornais, né? Mas se vocês pegarem também da questão das epidemias ao longo da história, vocês vão ver crises econômicas logo em seguida ou enquanto estava acontecendo a epidemia já. Vai vir fome? Vai, né? Vai vir coisa bem séria, gente. E não é brincadeira isso. Só que vocês não podem deixar se enganar ou levar em consideração a fala de gente que fala assim, a gente vai morrer de fome por causa da quarentena, né? Muitas dessas pessoas que estão falando isso são as mesmas pessoas que criticam programas sociais de combate à fome, como o Bolsa Família. Pessoas que têm privilégios não querem perder seus privilégios. Esse cuidado, ele tem que ser não uma via de mão dupla. Ele tem que ser uma coisa que parta basicamente da sociedade civil, que haja uma conscientização e que haja uma conscientização dos órgãos da sociedade. E aí a gente tem que entender uma coisa. O projeto político de poder que existe nos últimos tempos no Brasil, agora olhando amplamente, um legado histórico escravista da nossa sociedade, certo? Esse projeto de poder que inviabilizou no início do século XX a ter 50%, 60% da população analfabeta, esse projeto de poder que transforma a região do Contestado uma das regiões mais complicadas, vamos dizer assim, no quesito informação e quesito também de evasão escolar, isso é um complicador para a compreensão muitas vezes dessas necessidades, porque o fato de você não ter sido instrumentalizado para você poder procurar os órgãos de comunicação corretos para você poder se informar, ou você ter eu mesmo me sinto confuso com a eclosão de informações que tem, isso acaba confundindo a cabeça das pessoas que muitas vezes trabalham o dia todo e que não querem saber de mais nada, elas querem saber quando isso vai acabar e quando isso vai parar de complicar a vida delas. E é tratado só como um empecilho. Será que esse não é o momento para a gente reavaliar como sociedade capitalista o nosso modo de vida e de consumo do meio? Porque, querendo ou não, uma epidemia como essa surgir da forma como ela surgiu, ela não seria, na verdade, um reflexo da forma como a gente consome as coisas, voltando lá na pergunta que eu fiz no início. No século XXI, ela se complicou porque a forma como a gente consome hoje é muito mais pesada. Se você for analisar as principais preocupações das pessoas lá fora, e as pessoas que estão enclausuradas, que podem ficar enclausuradas em casa, é o fato de muitas vezes, eu tenho que ir na loja comprar, eu tenho que fazer tudo ligado a hábitos de consumo. Então eu fico abismado como a necessidade de consumir e comprar é muito maior do que a necessidade de sobrevivência. Parece que o sentido da pessoa não existe. Então a gente entra nesse complicador. Eu acho... Em 2020 ter sido aprovada, né, por unanimidade pelo Senado, mas ter sido vetada pelo Bolsonaro. Né? E como o Arthur mesmo falou, né? A história não perdoa, gente, né? É o indivíduo estudar, pesquisar, apresentar em evento científico, ele fazer todo um trabalho de investigação. O historiador é como um detetive, ele é um indivíduo que precisa ir em arquivos, precisa ir em lugares, ele precisa acessar diversos locais diferentes para poder validar o que ele acredita. E a base dessa pesquisa histórica, ela vai servir para análises sociológicas, filosóficas, geográficas, ela vai entrar em outras perspectivas que são necessárias para a gente compreender a sociedade. A gente consegue entender o aspecto do que é uma pandemia, uma epidemia, porque a história trouxe isso para nós. Então, controlar a história e a narrativa é uma questão de poder. E eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando você tem, por exemplo, um período que nem em 64 a 85, onde houve censura ditatorial militar, em que você controlava a forma como a história era ensinada nas escolas, a forma como você lecionava, esse aspecto aí, ele vai denunciar que existe um perigo, digamos, na conscientização emancipatória das pessoas. Se você ensina a história de uma forma que você crie um raciocínio, que você possibilite as pessoas a questionar o meio à sua volta, o questionar o meio já é algo extremamente perigoso. E estou falando de ensino de história. Apoiar e você não dignificar o trabalho do historiador e você censurar as suas conquistas e as suas pesquisas significa basicamente a elucidação de um projeto de poder que é muito similar ao que aconteceu nesse período que eu citei e que vai significar
dentro dessa conjuntura, um controle narrativo. Essa necessidade de controle narrativo é para justamente reforçar heróis e mitos que o Brasil não tem e que o Brasil fez questão de, por muito tempo, dizer que eram. A gente não necessita isso. A gente tem que entender que nós somos o povo e nós construímos a história. Que a partir das nossas organizações civis, das nossas organizações sociais, a gente consegue fazer reverberar. A partir do momento que a gente entende que existem heróis, a gente espera que os outros nos salvem o tempo todo. E a gente precisa criar uma conscientização popular a partir disso. Isabel Barca já dizia, né? A aprendizagem histórica é algo que dá poder às pessoas, né? Que era esse projeto de lei, era justamente para regulamentar a profissão de historiador. Você pensar, mas o que tem? Né? Regulamentar para quê? Não. Quando você não regulamenta uma profissão, você dá direito a qualquer pessoa a se autodenominar historiador. Eu mesmo, como professor de história, tenho um cuidado enorme em não me denominar historiador, porque eu não sou historiador. A minha formação é de licenciatura, eu sou o cara que ensina história. Eu posso me tornar um pesquisador em história? Posso ser um professor pesquisador, mas chegar ao passo de ser um historiador que faz somente aquele... Aí é outra coisa. Então, para a pessoa chegar nisso, isso é um cuidado que a gente tem, são 10 anos de pesquisa. A gente conhece colegas nossos que estudaram conosco, que estão lá no doutorado. Para o cara chegar num doutorado, gente, é 4 anos de graduação, às vezes uma pós-graduação, normalmente é uma pós-graduação de 1 ano e meio, 2. Você tem mais 2 anos para mestrado, você tem mais 4 anos para doutorado, e mesmo assim... Você muitas vezes nem consegue uma validação social nas suas ações, só dentro do meio acadêmico. Então a gente precisa do que para reivindicar isso? A gente precisa reivindicar também o direito de fala das camadas populares, da sociedade civil, das escolas, com a universidade. Essa ponte entre os dois é o que vai possibilitar uma reconstrução das nossas narrativas históricas. Acho que sim. Como que começou esse teu gosto pela Guerra do Contestado, assim? E como você acabou de comentar sobre algumas etapas ali, que partes do conflito que você achou que foi de uma certa forma desnecessário? Na verdade, desnecessário eu acho que foi inteiro. O conflito não foi necessário, porque quando você coloca contestado no nome, o contestado é só um detalhe, é uma luta jurídica, né? A verdadeira batalha é o poder, é o capitalismo estrangeiro entrando na região, trazendo uma noção de progresso com um trilho que já era defasado, antigo. Se o poder público se preocupasse realmente no desenvolvimento social da região, quem sabe seria de uma outra forma. Só que ele se preocupou simplesmente em lucrar em cima disso aqui. Existe uma carência muito grande no currículo em história quanto ao contestado. Ele é pouco visto, mas a gente agora já está tentando encontrar brechas para que a gente possa inserir cada vez mais essa discussão, porque a gente dá muito ênfase para as histórias europeias dos Estados Unidos, mas esquece que a história aconteceu aqui do nosso lado e que tem todo um contexto nacional e América Latina envolvido nessa história. A gente vivia um Brasil República, um momento de industrialização do Brasil, e a contramão que tem aqui são os poceiros e as pessoas pobres que viviam nessa região, que viviam da subsistência, que viviam da região da mata que tinha por aqui. E quando eu falo sobre contestado e quando eu tô dialogando com os meus alunos, eu vejo a realidade deles, que eles têm o pai e a mãe que tem alguma coisa, que tem um senhor que eles conhecem, que alguém encontrou uma bala, que encontrou alguma coisa, eles se sentem parte da história. Eu acho que o mais importante é você sentir-se parte dela. E a gente não se sente assim muitas vezes. A escola não nos proporciona muitas vezes sentir-se parte. E é nossa função como educadores fazer esse processo de inserção, de fazer-se parte do contestado. O caboclo é uma forma de vida, é uma ideologia, é uma posição que você se coloca em relação à cidade de Caçador e o contexto de contestado. Eu acho que é por aí que a gente começa a dialogar sobre isso. E quando você percebe que um estudante olha pra você e fala, pô, eu não tinha noção que tinha tudo isso acontecendo aqui, você vê que tá funcionando, que é essa luta que você tem que proporcionar, é essa ideologia que ele tem que entender. O sistema, ele pode estar fazendo alguma coisa inconscientemente, porque a gente já tem um aspecto cultural embutido na nossa sociedade. O racismo estrutural é uma coisa que está embutida na nossa sociedade, que é mascarado por piada, por brincadeira. Esse mascaramento, esse embranquecimento da história, ele já é mais escancarado. O sistema, ele corrobora com isso quando ele, por exemplo, a gente verifica, por exemplo, o livro didático de história e verifica que a história europeia é sempre privilegiada. E para você correr atrás de uma história da África, de uma história da Ásia,
de uma história de outros grupos sociais, você tem que fazer muito mais sacrifício. Eu tava trabalhando no 7º ano, por exemplo, sobre os reinos africanos do Ocidente na Idade Média. O único material que eu tinha era o livro didático e raso. Mas hoje em dia a gente já consegue proporcionar outras coisas. E aí que a escola entra em contramão, no sentido de que ela provoca o raciocínio, que ajuda que foi dada pro indivíduo que saiu da abolição, por exemplo, ou que ajuda que foi que inserção social que foi dada pra mulher durante o projeto do sufrágio feminista nos anos 20. E que coisas que aconteceram pra gente modificar aspectos da nossa cultura, como a masculinidade tóxica, que é um aspecto que hoje obriga o homem a ter um padrão de masculinidade, e se ele não tiver esse padrão, ele é tido como homossexual, como se fosse uma coisa ruim, né? Ele nega esses aspectos. Então a gente tem hoje coisas culturais em que o sistema muitas vezes fortalece a partir da segregação. Se a coisa tá posta dessa forma, por que a gente não pode questionar ela? Por que ela tá acontecendo assim? Ela pode se manter depois, mas não antes, sem a gente fazer o questionamento. E é aí que a história se insere. Ela tá ali, junto com a filosofia, com a sociologia, com a geografia e todas as áreas do conhecimento, para fazer questionamentos quanto às macroestruturas que estão postas para nós. Eu acho que é